e a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Senhor Deus e Pai, ao chegarmos ao final desta semana de estudos, nós queremos antes de tudo Te agradecer. Obrigado por cada mensagem, por cada confronto, por cada momento em que o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado porque ao longo desses dias nós fomos lembrados de quem Tu és. Um Deus santo, amoroso, presente e digno de confiança. Pai, nós reconhecemos que não foi apenas aprendizado intelectual, foram oportunidades de transformação. E por isso Te agradecemos também pelas bênçãos já alcançadas, pelas respostas que o Senhor deu, pelas portas que abriu, pelo cuidado que demonstrou em detalhes que muitas vezes só nós percebemos. Obrigado pela vida, pela saúde, pela proteção e pela Tua presença constante. Obrigado porque mesmo quando falhamos, o Senhor permanece fiel. Também colocamos diante de Ti tudo aquilo que ainda está em andamento, orações que ainda aguardam resposta, processos que ainda não terminaram. Nós confiamos que o Senhor continua trabalhando. E, ao encerrarmos esta semana, pedimos: não permita que esqueçamos o que aprendemos, que isso não fique só na memória, mas se torne prática diária na nossa vida. Continua nos guiando, nos ensinando e nos aproximando de Ti. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. Estamos encerrando hoje a lição 2, fazendo a nossa recapitulação, o nosso estudo adicional. Hoje vamos para o auxiliar do professor. Conhecendo a Deus foi o título da lição desta semana. Nós não podemos compreender plenamente Deus em toda a sua glória ou majestade. Os seus caminhos e pensamentos estão além do nosso entendimento. De fato, estão tão distantes da nossa compreensão finita quanto os céus estão da terra. E, no entanto, maravilha das maravilhas, a Bíblia insiste que nós podemos e devemos conhecer a Deus. Ao rei babilônico, que acreditava que os deuses eram inalcançáveis porque, segundo insistiam os seus lábios, eles não moram entre os mortais, Daniel responde de modo contrário. Embora Deus esteja no céu, Daniel declara que ele revela os mistérios. A Bíblia transmite, então, uma mensagem paradoxal sobre conhecer a Deus. Ele está, ao mesmo tempo, distante e próximo. Essa tensão dinâmica já estava presente na narrativa da criação, que apresenta a simultaneidade da distância e da proximidade de Deus. Além disso, o Criador é também o Salvador. Essa verdade fundamental, que aprendemos logo no início das Escrituras, contém uma lição importante sobre nossa resposta de adoração ao Deus grande e poderoso. Não apenas Ele nos criou e criou o universo, mas também é o Deus acessível e amoroso que desceu em carne humana para estar conosco. Falemos então sobre a expressão conhecer a Deus. Implícito no conceito hebraico de conhecer está uma metáfora conjugal, conforme é exemplificada na frase: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu. Conhecer a Deus, em essência, refere-se ao relacionamento conjugal ou de aliança que mantemos com Ele. Essa linguagem da aliança também é refletida na linguagem de amor de Cânticos dos Cânticos. No Novo Testamento, Paulo trabalha o paradoxo de conhecer a Deus, explicando que, na verdade, isso significa que Ele nos conhece. Agora, o Deus da criação e da salvação. A Bíblia começa com dois relatos paralelos da criação, Gênesis 1 e Gênesis 2. O nome de Deus, Elohim, no primeiro relato da criação, transmite as ideias de grandeza e poder.
O nome Elohim está no plural, o que expressa intensidade e majestade. Esse nome evoca ideias de poder e força. Já o nome Yahvé, no segundo relato da criação, em Gênesis 2, transmite ideias de proximidade e existência. Esse nome, etimologicamente relacionado ao verbo hayá, significa ser, refere-se ao Deus que existe por nós. Ele desce à terra, fala com os seres humanos e anda com eles. É o Deus da história, o Deus pessoal de Abraão, Isaque e Jacó. Há também significado na proporção de referências a Deus nos relatos da criação em comparação com o número de referências aos seres humanos. Enquanto Elohim ocorre 35 vezes no primeiro relato da criação, Yahvé aparece 11 vezes no segundo. No primeiro relato, Deus falou aos seres humanos apenas 2 vezes e de maneira geral. Além disso, nesse relato, os seres humanos foram criados à imagem de Deus. No segundo relato, Deus criou o homem moldando o pó, o elemento de sua formação, com suas próprias mãos e soprou nele o fôlego de vida. No primeiro relato da criação, Deus falou aos seres humanos, mas nenhuma resposta humana foi registrada. Já no segundo relato, Deus fala pessoalmente com os seres humanos e estes respondem a ele. O contraste entre os 2 relatos paralelos da criação tem a intenção de destacar o glorioso paradoxo de Deus, o poderoso Deus da criação, que criou o universo, é ao mesmo tempo o Deus pessoal da salvação, que se relaciona com os seres humanos. Vamos ler agora o que a autora nos diz sobre o termo o Deus a quem adoramos. Deus é o nosso Criador e Salvador. Essas 2 revelações de Deus impactam nossa adoração. Além disso, contém lições importantes sobre a razão pela qual devemos adorar. A primeira e fundamental razão é a criação. Deus criou os céus e a terra, incluindo a espécie humana. Na Bíblia, a adoração é uma resposta às obras da criação de Deus. Por exemplo, a adoração a Deus no sábado do 7º dia constitui a primeira resposta humana à criação. Temer a Deus significa guardar os seus mandamentos. E o mandamento do sábado do 7º dia é o único que faz referência à criação. Nos Salmos, a adoração está sempre diretamente ligada à criação. Além disso, o livro do Apocalipse faz referência à criação como a razão principal para a adoração. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. A segunda razão para a adoração está enraizada no entendimento da salvação como uma recriação que ocorrerá no fim dos tempos. A menção do primeiro anjo às fontes das águas, além dos elementos usuais da criação, a saber, céu, terra e mar, transmite a conotação escatológica de vida e, por extensão, de esperança. No livro de Ezequiel, a Nova Jerusalém transborda de fontes de água, evocando o Jardim do Éden. Do mesmo modo, no livro do Apocalipse, os rios de água representam a vida. O Cordeiro, representando Cristo, conduz o seu povo às fontes de água. As fontes das águas possuíam, portanto, uma conotação futura, apontando para a redenção final, a restauração do Jardim do Éden, com a promessa da própria presença do Senhor entre o seu povo. A autora fala agora sobre o Deus que esconde seu rosto. No livro de Isaías, o tema de Deus que esconde seu rosto, Esther Panim, é um símbolo importante. Mas é no contexto do servo sofredor que esse tema assume seu significado mais profundo. A imagem do rosto escondido, usadas em Isaías 53, não significa a morte de Deus nem a nossa, e, portanto, a separação dele. Pelo contrário, trata-se de um esconder que salva e que
paradoxalmente, restaura o relacionamento de Deus com os seres humanos pecadores. Vamos ler Isaías 45, verso 15. Tu és, Senhor, verdadeiramente um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Significativamente, essa característica divina em particular se contrasta com os ídolos. Estes são vistos, ao contrário de Deus que se esconde. O nosso verso deixa claro que, em contraste com os ídolos, o Deus que se esconde é o verdadeiro Deus, o Salvador. O versículo seguinte enfatiza o contraste entre Deus e os ídolos. Após mencionar a vergonha e a confusão dos fabricantes de ídolos em Isaías 45:16, o verso 17 se refere à salvação de Israel pelo Senhor, o Criador. Vamos ler? Isaías capítulo 45, verso 16. Ficaram envergonhados e serão humilhados todos os que fabricam ídolos. Juntos ficarão cobertos de vergonha. A salvação não vem dos ídolos que alguém faz e vê, mas de Deus, a quem não se faz e não se vê. Ou seja, a salvação vem do Deus que esconde o seu rosto. A autora fala agora sobre o termo Deus conosco. A história de fundo da profecia do nascimento de Emanuel contém uma lição de esperança, apesar do ceticismo humano. Acás temeu perder a guerra contra seus inimigos e que a linhagem davídica fosse extirpada. Então o Senhor o advertiu: se vocês não crerem, certamente não permanecerão. No entanto, Acás ainda se recusou a crer e rejeitou a oferta de Deus para pedir-lhe um sinal. A resposta de Deus parece carregada de ironia, porque o rei de Judá se recusou a se envolver no plano divino, portanto, a criança será concebida sem a ajuda dele, isto é, independentemente de qualquer agência humana. Assim, a virgem conceberá e dará à luz um filho. O profeta Isaías predisse ao rei um nascimento de caráter sobrenatural. O nascimento dessa criança viria de uma mulher virgem. Além disso, o nome do menino seria Emanuel, que significa Deus conosco. O nascimento dessa criança traria, então, Deus para mais perto de seu povo, uma experiência que constitui a evidência concreta de que Deus responderia e estaria presente na história, apesar do próprio rei. Para Acás, o futuro nascimento de Emanuel, de uma virgem, foi um sinal de que o trono de Davi não ficaria vazio, uma garantia de que a linhagem davídica não seria extirpada. Para Acás, a promessa do futuro nascimento de Emanuel tinha a intenção de servir como um sinal de esperança para confortá-lo em suas circunstâncias presentes. Para nós, hoje, a promessa de Emanuel, que veio e voltará, deve permear e iluminar nossa caminhada presente, de agora até o fim. Como o nosso Salvador disse: "E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos." Chegamos ao final de mais uma semana de estudos e não foi pouca coisa. Falamos sobre o caráter de Deus e isso muda tudo, porque quando a gente entende melhor quem Deus é, começa a enxergar melhor quem nós somos também. Agora vem a parte mais importante. Não deixa isso ficar só na teoria. Leva para a prática, leva para a vida. Revisa durante a semana, porque conhecimento sem aplicação não transforma ninguém. E já fica o convite para a próxima etapa, a lição 3, onde vamos estudar sobre orgulho e humildade. Se essa semana foi sobre conhecer Deus, a próxima vai mexer direto com o nosso coração, porque orgulho e humildade definem o rumo da nossa vida espiritual. Então já se preparem, vai ser confronto, mas também crescimento. Seguimos juntos nessa caminhada, porque aprender sobre Deus é só o começo. Viver isso é o verdadeiro desafio. Aguardo vocês. Um feliz, abençoado sábado logo mais.
Forte abraço, fiquemos todos com Jesus. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3.